Senhor para todos. Aproveitar que os irmãos estão de pé, a sua Bíblia aí, irmãos, no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. Glória a Jesus. 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8, diz assim, vamos ler junto, irmãos, versículos 7 e 8, vamos lá, todos. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Podem sentar, irmãos. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, esta palavra do capítulo 32, o versículo 7 e 8, em especial o versículo 8, as palavras finais desse versículo, diz que o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Irmãos, quão maravilhoso é nós termos segurança, nós descansarmos e estarmos no Senhor tranquilo, tendo a confiança daquilo que Deus está fazendo, vai continuar a fazer na nossa vida. Pode fechar, irmão, por favor? Glória a Jesus, né? Ezequias, esse homem que nós vamos falar sobre ele nesta noite, o rei Ezequias, rei de Judá, era um homem de oração. Nós vamos falar sobre isso esta noite, a importância de nós sermos conduzidos pela oração. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequias tinha uma reforma religiosa no seu tempo para ser feita. E quando nós falamos de reforma religiosa, nós falamos de coisas que estão erradas e precisam ser reformadas, precisam ser colocadas no seu devido lugar. E quando nós falamos disso, irmãos, nós logo nos reportando a trabalhos, porque isso é trabalhoso. O pastor Paulo Lobato Ferreira, ele dizia que é muito fácil é chegar na igreja um evangelista, um avivalista, né? Um pregador, botar fogo na igreja e deixar todo mundo, né, irmãos, como casco de tartaruga, né? Para baixo, as pernas para cima. O difícil, dizia o pastor Paulo, é o pastor local colocar as coisas no lugar no dia seguinte. Muito complicado, muito complicado. Então, Ezequias precisava fazer uma reforma religiosa, isso demanda trabalho. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos, que está tendo o hábito aí de anotar as coisas. Ezequias teve com ele, irmãos, disponível, que vinha a favor dele, a genialidade. Ezequias, o rei Ezequias, ele tinha umas ideias de Deus na vida dele, isso era muito bom, né? Ele tinha também a força, a sabedoria e a piedade. Tem hora que nós vamos trilhar o caminho e nós não olhamos para o que nós temos das nossas bagagens, o que nós temos na nossa vida. Os irmãos mesmo ver, nós que estamos caminhando rumo às mansões celestiais, rumo ao céu, nós não podemos levar muita coisa desta vida. Por quê? Porque já foi avisado para todos nós que esta caminhada, o caminho é estreito. Já foi avisado para nós que a porta ela é estreita, né? Existe a porta larga e existe a porta estreita. Existe o caminho largo e existe o caminho estreito. E nós vamos ver que muitas das vezes aquilo que nós carregamos vai nos impedir de ir, vai nos impedir de passar pelo caminho e até mesmo se passarmos pela porta. E nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa. Na Bíblia nós vemos pessoas abrindo mão de muitas coisas. Jonas foi um. Quando ele estava naquele navio, e o navio ia se quebrando, as pessoas não quiseram nem saber se era de valor ou se não era de valor, porque a vida estava em perigo. Então começaram a jogar no mar as suas bagagens, as coisas, né, que estavam carregando, tendo em conta que ali estava o problema. Mas ali não estava o problema. Até que depois deles ter perdido muita coisa, o homem de Deus disse assim: o problema sou eu.
O problema sou eu. Consciência de Jonas pesou, ele disse, o problema aqui sou eu. Eu vou fazer um pedido a vocês e vocês vão fazer e vai dar tudo certo. Qual é o pedido? Pega a minha vida e me lança ao mar. Quando vocês me lançar ao mar, vai tudo. E aí, quando lançaram Jonas ao mar, diz que o negócio serviu passou a ser uma bonança, né? Aquele navio não quebrou e realmente o problema era ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Ezequias precisava fazer essa reforma religiosa. E eu estava meditando nesta palavra, né, e nós poderíamos perguntar para nós mesmos, quem eram os pais de Ezequias? Porque ninguém assume o trono da noite por dia. Né? Uns já assumiram o trono muito novo, outros jamais idosos. Uns fizeram a coisa que louvava a Deus quando assumiram o trono, outros já se perderam. Mas quem eram os pais de Ezequias? Quais eram os seus caracteres religiosos para que eles pudessem fazer essa reforma religiosa? Haja vista que no tempo do rei de Judá, Ezequias, né, o mundanismo e a apostasia marcavam o reino do seu pai, dos seus avós e dos seus bisavós. Bisavô, o avô e o pai do rei Ezequias foram marcados o seu reinado por apostasia, apostataram da fé, né? Foram marcados por mundanismo, era qualquer coisa envolvia aquilo. Isso, irmãos, é ruim porque ninguém, muitas das vezes, a maioria não quer cortar na carne porque sente. A Bíblia vai falar sobre um rei chamado Asa. Esse rei, irmão, Judá, Israel estava numa situação muito difícil, muito ruim. As coisas estavam indo de mal a pior. Quando esse homem assumiu a monarquia, quando ele assumiu o trono, a primeira coisa que ele fez foi cortar na carne. Ele disse para a mãe dele, olha, se você não largar isso, a senhora pode ir embora. A senhora pode ir embora, larga tudo, não tem esse negócio que é minha mãe não, pode ir embora. Ele começou a cortar na carne, os céus olhou e viu na vida do rei Asa algo importante. Começar a querer ver os preceitos de Deus, as coisas de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu voltar para cá, para 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8, porque o texto vai dizer que o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Glória a Jesus. Irmãos, correndo com a mensagem nesta noite, eu quero aqui pontuar nesta mensagem doutrinada aqui nesta noite. Apenas uma coisa vai favorecer esse rei de Judá. Apenas uma coisa nós vamos encontrar quando nós estudamos sobre o rei Ezequias, rei de Judá. Uma coisa só favoreceu ele. O que foi, pastor? A sorte. Sorte de quê? De ter o profeta Isaías como seu amigo e como seu conselheiro. Pensa, irmãos, em pessoas que Deus coloca do nosso lado. Pensa em pessoas que Deus fala e o céu fala e com essa pessoa nós podemos contar. A única coisa que esse homem teve a favor dele no seu dia a dia foi que Deus permitiu que o profeta Isaías fosse o seu conselheiro. Ele era o rei, mas ele tinha um conselheiro. Quem era o conselheiro de Ezequias? O profeta Isaías, filho de Amós. Não só conselheiro, mas era amigo. Amigo das horas difíceis, amigo das horas importunas, amigo de falar a verdade, amigo de entregar, você é o rei, mas eu sou o profeta, meu compromisso é com o céu, meu compromisso é com Deus, eu não posso massagear o teu ego, né? Eu não posso aí massagear o teu ego, eu preciso falar e ser fiel que Deus está me dando. E ele era amigo e era conselheiro. Eu quero aqui, irmãos, trazer alguns textos para os irmãos, e o primeiro texto, eu queria levar os irmãos para o capítulo 30 de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 30, esse vai ser o primeiro texto que nós vamos começar a descortinar aqui nesta noite. 2 Crônicas 30, versículo 17, 18, 19 e o 20. Vamos do 17 até o 20, porque aqui tem algo que nos vai fazer debruçar para nós entendermos essa mensagem. Versículo 17 eu queria ler com os homens. Versículo 18, eu queria ler com as irmãs. Tá bom, irmãos? 17 os homens, 18 as irmãs, 19 os homens, 20 as irmãs. Vamos lá. Os homens vêm comigo, 17 todos.
porque havia muitos na congregação que se não tinha santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de matar o cordeiro da Páscoa, porque todo aquele que não estava limpo para o santificar ao Senhor. As irmãs, porque uma multidão, Zebulon, não tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa. não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor que é bom, perdoa todo aquele. Os homens que te têm preparado o coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E as irmãs? E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Os irmãos estão lembrados que nós acabamos de falar que Ezequias precisava fazer uma reforma religiosa. Essa reforma religiosa, ela vai nos mostrar que alguma coisa estava errada. Alguma coisa estava diferente daquilo que é o padrão, daquilo que precisava ser. E quando as coisas fogem do natural, do normal, daquilo que é para ser, os céus, irmãos, começam a nos mostrar que nós não podemos seguir, não podemos continuar, porque alguma coisa vai acontecer de ruim, alguma coisa vai acontecer e nós vamos precisar voltar ao início de tudo. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que os irmãos leram, começaram lendo aqui, versículo 17, diz que havia muitos na congregação que não tinham se santificado, pelo que os levitas estavam carregados, de matar os cordeiros da Páscoa, todo aquele que não estava limpo para santificar ao Senhor. Estava ali, irmãos, fazendo as coisas de uma forma acelerada. Versículo 18 diz que muito na multidão do povo de Efraim, Manassés, Isacar, Zebulon, não se tinha purificado. Então eles estavam de uma forma acelerada. Mas eu encontro um rei de oração, uma pessoa que ora, um líder que ora. E esse líder vai orar, e as irmãs leram no versículo 20, está dizendo assim: e ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Qual era a violação? Qual era a reforma que Ezequias precisava fazer? Irmãos? Quando essa violação que aconteceu foi perdoada pela oração de Ezequias. A mais sagrada lei da Páscoa, eles estavam infringindo, e essa lei ela se reportava à libertação dos hebreus. Quando Deus tirou o povo do Egito, eles teriam que comemorar, eles teriam que estar aparelhados, eles teriam que estar em perfeito estado, e eles não estavam. Estavam de uma forma sem se purificar. A mais sagrada lei, irmãos, estava sendo violada, mas por a oração de um homem, Deus foi, diz o texto, sarou o povo. E eu fico aqui, irmãos, assustado, isso aqui é doutrina. Como existem pessoas nos dias de hoje, no século XXI, que nós vamos perguntar para um, para outro: quem é o seu pastor? Qual é a sua igreja? Nós estamos vivendo um período de muitas pessoas desigrejadas. Pessoas que dizem: olha, eu sou crente, mas eu não tenho igreja, eu não tenho pastor. Como é que é esse negócio? Como é que funciona isso? Qual é o céu que você está caminhando? Quais as diretrizes sobre a sua vida? Como é que é o teu momento de Santa Ceia? Me explica isso. Aqui não. Aqui o líder foi lá e orou, viu que a reforma religiosa precisava acontecer. Orou, colocou as coisas no lugar, Deus ouviu a sua oração e diz o texto: sarou o povo. Sarou o povo. Quero apresentar aos irmãos o segundo texto nesta noite. 2 Crônicas, capítulo 32. Nós iniciamos no versículo 7 e 8, mas eu gostaria de levar os irmãos novamente para esses versículos 7 e 8. Glória a Jesus, capítulo 32, 7 e 8. E aqui nós vamos meditar. 7 e 8, irmãos, nos traz uma meditação
Porque esse homem, ele vai estar, o homem de oração, ele vai estar sob ataque. Vem alguém querendo invadir o seu reinado, o reinado de Judá. Senaqueribe, o rei assírio, vem invadir o reinado de Judá. Esse homem vai estar sob ataque. Tem muitos crentes, entenda isso aqui esta noite, vamos trazer para os nossos dias. Tem muito crente que no momento de ataque esquece que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. São contra demônios, são contra a potestade. E nós falamos abertamente, eu sou crente, mas eu não sou bobo, não é? Tem crente que faz isso. Eu sou crente, mas eu sou bobo. Ficar assim muito comigo, eu rodo, esquece até que é crente, né? Eu rodo baiana, rodo isso, rodo aquilo. Tem crente que diz que o braço direito é convertido, mas o esquerdo não é. Se ele não é canhoto, o direito é convertido, mas o outro não. Não, não tem nada disso conosco, não tem nada disso conosco. Se Ezequias pensasse assim, o céu não estaria ao lado dele. Porque aqui a meditação é outra. A defesa de Ezequias não é o ataque. Nós vivemos sob uma régia, diz que ganha quem bate primeiro, né? É vencedor quem muitas das vezes atira primeiro, mas aqui não, irmão. No reino do evangelho é diferente. A defesa de Ezequias era a oração. Estão me atacando? Então eu vou para a oração. Estão te atacando? Vai para a oração, irmão. Você não tem que bater boca com ninguém. Você não tem que reclamar com ninguém. Estão fazendo contra você? Vai para os pés do Senhor, que você vai ter vitória. É isso que nós temos que ensinar aqui esta noite. Pastor, estão me perseguindo no trabalho. Pastor, estão me perseguindo na vizinhança. Pastor, já está levando para um campo que está me tirando da graça. Ô irmão, não deixa. Assim como Deus falou para Paulo, Ele pode falar para você nesta noite. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Por que a minha graça te basta? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Está fraco, vai orar. Está fraco, vai orar. Forjar a espada, né? Forjar enxada, isso e aquilo outro. Digo fraco, eu sou forte. É orar, na oração nós podemos muita coisa. A oração mexe a mão de Deus. A oração move o céu. A oração faz coisas que nós nem imaginamos, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria meditar no versículo 7 e 8 um pouquinho com os irmãos. Deixa aqui lembrar os irmãos do versículo 7. Versículo 7, irmãos, são palavras de Ezequias, ele diz assim: esforçai-vos. É a linguagem do céu. Esforçai-vos. Por que a linguagem do céu? Porque, irmãos, Deus nos chamou como valente. Deus nos chamou como pessoas destemidas, como pessoas que estão prontas. Né? O salmista diz, né, que o Senhor adestra a nossa mão para a peleja e o nosso dedo para a guerra. Então, Deus tem nos adestrado. Quando ele diz esforçar, ele está falando em linguagem do céu. O que Deus falou para Josué? Meu filho, Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Não pague, não se assombre, não se assuste, porque eu sou contigo. Tu vai fazer esse povo passar, tu vai liderar esse povo. Então somente tem bom ânimo, se esforça. É o que Deus está falando conosco nesta noite. Esforçai-vos e tem bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria. Se nós perdermos aqui ou ganharmos aqui um tempo para falar o que era o Império Sírio, o que era a Síria, irmãos, nós vamos ficar assustados. Porque nós vamos entrar na história de Jonas e nós vamos ver que Jonas decidiu não ir para Nínive porque os assírios eram um pessoal sério. Os assírios, irmãos, eram cruel. Pegavam o povo, esfolavam o povo e deixavam o povo esfolavo vivo nas praias de Nínive. Jonas sabe disso, ele disse: eu não vou para Nínive coisa nenhuma. O negócio lá é sério. E em Nínive ninguém chegava lá. Eu sou o profeta de Deus, estou chegando aqui. Chega não, irmãos. A coisa de Nínive era séria, na Síria, era muito sério. Por que Jonas então chegou? Porque o povo adorava, aleluia, um Deus que tinha metade do seu corpo era homem, metade do seu corpo era peixe. E havia uma profecia que dizia que, aleluia, o Deus dele, Dagom, iria fazer com que um dos seus enviados viria pelo mar. Então Deus, sabendo disso, Deus falou assim: então já resolveu o problema. Joga o Jonas na água, o peixe engole ele
tá todo mundo lá na praia, aí agora o peixe vai, cospe ele, ao enviado de Dagom aí. Aí vem Jonas profetizando, pregando, falando o arrependimento. Então ninguém queria ir para Nínive. Então nós estamos falando da Síria. E aqui Ezequias está falando, não vos atemorizeis, não se espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Além do rei, tinha uma multidão com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Agora olha o versículo 8. Está aí na tela aí o versículo 8. Com ele está o que, irmãos? Com ele está o que, irmãos? Braço da carne pode estar conosco, irmão? Braço da carne conosco, a gente pode até vencer a luta por alguns minutos, alguns momentos. Daqui a pouco nós perdemos ela. Braço da carne está com ele, né? Braço da carne. Mas conosco, diz Ezequias, o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Eu entendi aqui, nesse versículo 8, a seguinte coisa. Tem batalhas travadas na minha vida e na sua vida que Deus vai só nos ajudar. Por que Deus vai só nos ajudar? Porque Ele vai observar o nosso esforço, o nosso empenho. A irmã acabou de ler o Salmo 23. Me ajudou a pregar. Porque o Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas não falta por quê? Porque o Senhor é meu pastor. E como é que Ele vai fazer? Ele vai me fazer deitar em verde pasto e vai me levar a águas tranquilas. Água turbulenta, onde a ovelha não pode beber, o barulho, passa, pode afogar ela. Não, Deus vai te levar a águas tranquilas. Deus quer serenidade, porque Ele é o nosso pastor, Ele cuida de nós. Aqui está dizendo no versículo 8, que o Senhor não só vai nos ajudar, mas tem pelejas que vai ser difícil para mim e para você. Paulo escreveu, Paulo teve a inspiração do céu, Paulo deixou registrado dizendo, porque não ignoreis os ardis de Satanás. Paulo está dizendo, os ardis de Satanás são altos, são violentos, muitas das vezes nós não conseguimos, né? Nós precisamos da ajuda do céu para nós passarmos pelos ardis de Satanás. É verdade, tem peleja, tem batalha, se não o salmista não escrevia, pastora Fabiana, se não for ao Senhor, ora diga Israel, o inimigo tinha nos engolido vivo, e é verdade. Se tem batalha, tem peleja que eu e você não podemos, o inferno se levanta, as coisas se levantam, mas nós precisamos confiar no Senhor para guerrear as nossas guerras. Tem guerra, irmãos, que eu e você vamos vencer sem mover um dedo, sem dar uma palavra, até mesmo sem tomar conhecimento que estavam pelejando contra a nossa vida, que Deus guerreou e nos deu vitória. Tem coisas que eu e você vai dizer assim, isso aí eu não aguento, e Deus vai dizer que vai mostrar para mim e para você que nós vamos passar por isso, e lá na frente nós vamos falar, cara, eu achava que eu não passaria, mas eu passei porque Deus me deu essa grande vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui nesta noite precisam de uma grande vitória da parte de Deus? Pode ser até insolúvel para você, pode ser até difícil para você, mas se for a peleja que Deus vai guerrear, pode ficar tranquilo, porque ela já está ganha no Senhor. Deixa eu correr um pouquinho mais por causa da hora, irmãos. Terceiro texto, queria só mudar o livro. Terceiro texto, eu vou começar a falar da mesma história. Segundo livro de Reis de Israel, segundo rei de Israel, capítulo 19. Glória a Jesus. Vou aguardar você achar para nós lermos, segundo Reis 19, versículo 1. Glória a Jesus. Aqui, irmãos, acompanhando a história desse rei de oração, eu começo a ver as coisas extraordinárias escondidas que Deus vai começar a descortinar para nós nesta noite. Primeiro, segundo livro do rei de Israel, segundo Reis, capítulo 19, versículo 1. Os irmãos acharam, pode dizer amém? Quem disse amém? Leia comigo aí, irmãos, todos, vamos lá. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, eu falei para os irmãos que a defesa de Ezequias não era o ataque, era a oração. A defesa de Ezequias não é ataque, eu não estou aqui para atacar ninguém. Os irmãos não estão aqui para atacar ninguém. Nós não estamos aqui para atacar ninguém. Nós estamos aqui, irmão, para nos defender. Muitas das vezes
Na oração. É Deus te chamando para oração. É Deus me chamando para oração. O problema é muito difícil. Na oração, a porta se abre. Na oração, as coisas acontecem. Na oração, a mão de Deus é movida. Nas orações, os anjos vêm nos socorrer. Na oração, irmão, muita coisa acontece. E eu vejo aqui no versículo 1 do capítulo 2, Reis 19. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes, se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Quando eu li isso, o Espírito de Deus estava ministrando, porque ele sabia que nós iríamos ministrar hoje. Ele estava ministrando algo aqui, irmãos, que vai passar desapercebido pelos irmãos, mas Deus não deixou, eu vou ter que falar, Fernando, eu vou ter que falar. Termina aqui, eu marquei isso na minha Bíblia para mim nunca mais esquecer a parte final. E entrou na casa do Senhor. O que mais nós vemos hoje é o inimigo fazendo um levante para nós sairmos da casa do Senhor. Pisou no meu pé, eu vou sair da casa do Senhor. Olhou para mim atravessado, eu vou sair da casa do Senhor. Não gosta de mim, está falando de mim, eu vou sair da casa do Senhor. Ele fez diferente. Ele ouviu alguma coisa a respeito dele. Então, o melhor lugar que eu vá é para o santuário. Eu vou para a casa do Senhor. E entrou na casa do Senhor. Irmão, na casa do Senhor você pode se jogar, você pode se derramar, você pode chorar e da voz sumir, das lágrimas descer, porque os céus vão estar abertos sobre a sua vida. Não é momento de sair, é momento de entrar. Diga para o irmão que está ao seu lado, é momento de entrar, pastor, eu estou dentro. Então entra mais ainda, irmãs, é momento de entrar. Os irmãos estão lembrados quando Noé, aos 120 anos, fazendo a arca, Deus falando para ele, bota cada animal dois de sua espécie. Para onde, irmão? Para fora da arca? Não. Bota dentro da arca. Dentro da arca. Olha, irmão, dentro da arca se salvou cobra, se salvou uma porção de coisa dentro da arca. Mas por quê? Porque estava dentro da arca. Glória a Deus, aleluia. Estava dentro da arca, se salvou por quê? Porque o Deus que mandou fazer, ele sabia que quem estava dentro, e ele iria fechar por fora. Então, irmãos, é dentro que vai vir a sua vitória. Não é fora, não é longe, não é distante. Está com problema? Hoje eu não vou não, porque eu estou com problema. Querido, se está com problema, é hoje que você tem que vir. Está com dificuldade, é hoje que você tem que estar. Abriu uma folguinha, é no círculo de oração que eu estou. Mas tem uma vigília, é na vigília que eu estou. Hoje tem culto, é no culto que eu estou, porque eu estou dentro. E a sua vitória vai chegar, porque você está indo para dentro da casa do Senhor. Diga comigo a parte final, irmão. E entrou na casa do Senhor. Se nós soubéssemos o que é isso aí, nós entenderíamos o que o salmista disse. Eu preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar em outros lugares de mim. É na porta da casa. Nós entenderíamos isso aí quando o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Vamos na casa do Senhor. Pastor, mas eu estou tão para baixo. Ô querido, vem na casa do Senhor. Quem sabe você não sai tão para cima. Pastor, mas eu estou tão arrasado. Quem sabe não é a noite da tua vitória. O inimigo não quer nem que você chegue perto. Mas está escrito ali que entrou na casa do Senhor. Mas vamos ver por que ele entrou na casa do Senhor, irmão? Vamos ver? Glória a Jesus. A primeira atitude a ser tomada, a coisa a ser feita é essa: entrar na casa do Senhor. Aí eu aprendi que quando nós lemos um texto, sem examinar o contexto, nós arrumamos um pretexto para aquilo que a gente quer falar. Então nós vamos examinar o contexto. Capítulo 19, nós vamos para o capítulo 18, versículo 28, 29, 30 e 31. Ele ouviu. O texto diz que ele ouviu. Capítulo 19, 1, ele ouviu. Capítulo 18, versículo 28. Rabizaque pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. 31, fechando. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presente e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da sua cisterna. Cisterna que nada, irmão. Eu vou entrar na casa do Senhor. Eu vou entrar na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Havia uma palavra para tentar desestabilizar Ezequias, rei de Judá. Existia uma palavra para tentar desestabilizar o povo que estava ao lado de Ezequias, rei de Judá. E o povo, irmãos, ouviu e olhou para Ezequias. E o texto no capítulo 19 vai dizer que ele ouviu e entrou na casa do Senhor. Tem afronta, olhe para cá, querido. Tem afronta que vem sobre a minha vida e a sua vida para nos fazer parar. Se você der ouvido, você para. Se você abraçar, você para. Mas se você largar de lado, que a irmã Jane falou aqui, me ajudou a pregar. Tem palavra que vem contra a família dele. Ela disse, não aceito, eu repreendo lá no nome de Jesus. Essa é a atitude. Tem profeta do inferno aí, não chega para a nossa vida, diz isso, diz aquilo, e você fica vendo, será que é isso? Aí fica sendo levado para lá, levado para cá, querido, repreende no nome do Senhor, vem buscar de Deus resposta. Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para a minha vida? É isso mesmo que falou? Porque o mesmo Deus que fala, Ele confirma. Louvado seja o nome do Senhor. Antigamente só falava aos reis, aos sacerdotes, aos profetas. Hoje não, hoje o véu do tempo está rasgado de cima a baixo. Hoje eu tenho acesso, você tem acesso, nós temos acesso. Deus fala, Deus manifesta. Deus falou, nós ficamos em dúvida, Deus confirma. Ficou em dúvida, Deus confirma de novo. Nós não precisamos ficar enganados. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 19, irmãos. A palavra para desestabilizar Ezequias e o povo fracassou. Por quê? Porque Ezequias entrou na casa de Deus. Capítulo 19, versículo 20. Irmãos, isso aqui é aquela palavra do grego, né? Dunamis, né? Poder. É um poder. Esse versículo aqui é coisa tremenda para as nossas vidas. Versículo 20, vamos ler juntos, irmãos, todos? Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria? Vamos ler a parte final desse versículo, irmão? Eu ouvi. Eu falei aqui no início da mensagem que a única coisa, a única via favorável ao rei de Judá, ao rei Ezequias, a única coisa favorável a ele é porque ele tinha um amigo e um companheiro e um conselheiro ministerial que era o profeta Isaías. Ele pede apoio, ele pede ajuda do profeta. E o profeta agora no versículo 20 do capítulo 19 do 2 Reis vai dizer assim, olha Ezequias, aquilo que tu me falaste, Deus manda te dizer, o que você pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, Deus disse, eu ouvi. Ô irmão, você pode estar numa peleja danada. O vento pode estar soprando de uma forma tremenda na sua vida. Mas se Deus disse que ouviu, se Deus disse que ouviu, pode ter certeza que o céu vai sair em sua defesa. Louvado seja o nome do Senhor. E tem coisas, irmãos, que nós não precisamos fazer muito barulho para Deus ouvir. Não está aqui no meu roteiro, no meu esboço, mas Deus me lembra. Tem coisas que nós não precisamos fazer barulho para Deus ouvir, porque Deus vê todas as coisas. A Bíblia diz que Moisés arrumou uma mulher cuxita, a mulher negra, e os irmãos de Moisés, porque ela era negra, foi falar dele por causa da mulher cuxita. E aí, as irmãs de Moisés começaram a falar dele lá, isso, aquilo, outro, coisa e tal. O Senhor ouviu. O Senhor ouviu, desceu e falou assim, ó, eu quero Moisés, eu quero Arão, seu irmão, quero Miriam, sua irmã, todo mundo fora da tenda, porque eu ouvi. Eu quero tratar com vocês aqui. É todo mundo aqui para fora. Que negócio é esse? Falou do meu servo, que negócio? Irmão, é um perigo muito grande, irmão. Tem coisas que Deus ouve e tem coisas que Deus desce. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Deus mandou por intermédio do profeta. Diz lá para Ezequias que o que ele me pediu acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Eu ouvi. Louvado seja o nome do Senhor. Você pensa numa pessoa riscando o chão, saindo fogo, o negócio está sério, saiu faísca.
Passou uma lâmina na pedra, saiu faísca, meu negócio tá perigoso. Mas lá em Benfica tem uma irmã, lá no ministério, ela senta lá em cima. Ela tem o costume de dizer que o valente só fica como valente quando não chega outro valente. Enquanto ele não chegou outro valente, ele está aqui falando, está gritando, está fazendo, está acontecendo. Mas quando chega o outro valente, ele começa a descer. Ele começa a sair. Riscou, saiu fogo na pedra. Ah, me estremeci. Mas agora chegou o grandão da Galileia. Chegou o grandão da Galileia, o nosso irmão mais velho. Ele chega, irmão, o valente entrou. Chegou alguém que eu não posso aceitar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Quando o Senhor ouviu e o profeta Isaías trouxe a mensagem, eu queria levar os irmãos, porque no versículo 1 do capítulo 19 do 2 Reis, ele entra na casa do Senhor. E no versículo final, lá no versículo 35, vai até o 37, mas no versículo 35, para nós fecharmos esse terceiro texto, o anjo do Senhor vai receber a ordem de Deus. E o anjo do Senhor vai vir velozmente em socorro de Ezequias e do povo que está com Ezequias. Porque o profeta falou, está falado. Esse anjo que vem velozmente, a Bíblia vai dizer, está registrado no versículo 35, que ele vai matar, num só dia, 186 mil homens. Dia seguinte vai olhar para o arraial, vai ver só corpos caídos no chão. Está escrito, sucedeu, pois, que naquela mesma noite que Deus mandou a mensagem, saiu o anjo do Senhor e feriu do arraial dos assírios 180 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Irmãos, não queira saber o que o céu pode fazer em seu favor. Não queira saber o que o céu possa fazer, aleluia, pela tua causa. Quando eu vejo no programa de televisão, aleluia, algumas coisas acontecem com alguma família, e o repórter vai lá e pergunta, o que você quer? E a família fala, eu quero justiça. Eu quero justiça. Como que é justiça? Aleluia, fosse uma coisa que instalar o dedo e acontecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá no céu, irmãos, lá no céu, tem um pessoal angelical lá que parece que trabalha como ministro da justiça de Deus. Quando chama essa turma lá do céu, irmão, eles vêm. Foram chamados lá no Egito, louvado seja o nome do Senhor, e tinha que dar um sinal, porque o ministro da justiça lá do céu ia descer, aleluia, lá no Egito. Qual é o sinal? Olha, vocês colocam um fio de escarlate vermelho sobre a porta, joga assim um fio de escarlate vermelho sobre a porta, porque à meia-noite vem o ministro da justiça de Deus, e a casa que ele passar, tiver o fio de escarlate vermelho, ele vai passar por cima, mas a casa que não tiver o fio de escarlate vermelho, louvado seja o nome do Senhor, vai morrer gente naquela casa. E a coisa aconteceu desse jeito. E agora eles vão chamar de novo o ministro da justiça lá de cima, aleluia, do céu, e desce esse homem na mesma noite, esse anjo, e 180 mil homens morreram naquela noite. 180 aí? 5, né? 185. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 20, irmãos. Deixa eu perguntar aos irmãos, vocês estão entendendo a mensagem desta noite? Amém. Capítulo 20 de 2 Reis 19. Depois que isso tudo aconteceu na vida desse homem, pode alguma coisa ficar ruim? Pode. Nós estamos nessa vida. Nós somos seres humanos. Capítulo 20, versículo 1, você pode ler comigo? Naquele dia, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás. Se você me perguntar o que eu aprendo aqui nesse versículo, eu vou dizer para os irmãos que eu aprendo que além de amigo e conselheiro,
Isaías tinha compromisso com o céu. É meu amigo, sou conselheiro dele, mas a mensagem é essa. O profeta não escolhe mensagem, só entrega. Só entrega. Meu compromisso é com o céu. Meu compromisso é com o dono da mensagem. Entregou. Adoeceu de uma doença de morte. E eu escrevi algo aqui, irmãos, que eu queria compartilhar para terminar a mensagem desta noite. Uma sentença profética recebe esse rei, e eu disse no início da mensagem que ele era um rei de oração. O problema aconteceu, em vez de ir para casa, em vez de se desesperar, rasgar as vestes, ele entrou para a casa do Senhor, foi orar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu elenquei 3 perguntas aqui para me fazer a mim mesmo, você não precisa me responder. A oração pode mudar propósito, ele é um homem de oração. Ele está orando por problema que está acontecendo entre ele e Senaqueribe, rei da Síria. E agora tem uma sentença profética, meu filho, você vai morrer. A oração pode mudar propósito? Pode. A oração pode resgatar da garra da morte aqueles que estão destinados a morrer? Pode. Às vezes a morte já está segurando, está faltando só levar. Mas a oração vai dizer assim, não vai. Tiago foi morto. Pedro era o próximo. A igreja fazia contínua oração para Pedro. O anjo foi lá. Pedro, bota a capa. Vamos embora. Pedro, irmãos, com tanta intimidade com o céu, disse assim, eu achei até que era uma visão que estava acontecendo. Mas do lado de fora eu vi que é realidade. A oração é um livro da morte. A oração pode salvar de uma doença incurável. Tem pessoas que se desesperam, tomam um diagnóstico do médico despreparado, se desespera, começa a chorar, entra para o caminho. Ô irmão, a oração pode curar uma doença incurável. O texto está dizendo, e adoeceu Ezequias de morte. Doença final, terminal. O que fazer quando isso acontecer? Primeira coisa, irmão, de imediato, comece a orar. Bate no ombro do teu irmão e diz para ele, comece a orar. Mas fala mesmo, começa a orar. Fala para ele, começa a orar. De repente não é nem de oração, né? Mas ela vai começar a orar. Senhor, eu tenho um problema aí para falar com o Senhor, né? Eu preciso disso, começa a orar. Eu preciso aqui, começa a orar. Ah, o problema chegou, começa a orar. Esquece tudo. Ah, tinha até um seriado para me ver. Vou largar a mão porque eu vou começar a orar. A oração abre portas. A oração mexe com a mão de Deus. Você falou com ele, começa a orar? Na hora de abrir ele, ver se ele vai entender isso aí. Olha para ele. Deus está falando conosco nessa noite, mano. Pastor, eu estou querendo tanto uma coisa. Já começou a orar? Não precisa falar para mim, não. Pastor, eu estou esperando uma resposta. É se Deus falando conosco nesta noite. Já começou a orar? Já começou a falar com o céu? Já começou a falar? A Bíblia vai estar escrito, está dizendo a Bíblia, que a vossa petição seja, antes de tudo, conhecida lá em cima. Aos Hebreus, o escritor dos Hebreus diz assim, aqueles que se aproximam de Deus têm que saber 2 coisas primeiro. Primeiro, que Ele é galardoador dos que os buscam. Louvado seja Ele, existe e é galardoador dos que os buscam. Deus tem bênção para a sua vida. Deus tem a sua vitória na mão dele. A minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer que para Deus não há nada impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Caminhando para o fim, irmãos. Capítulo 20, versículo 2 ao versículo 6. Nós vamos ver que quando ele recebe a sentença profética, que ele vai morrer, versículo 2, então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, no meu coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Versículo 4. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta
e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Versículo 6, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti, a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ouça isso que eu vou falar aqui nessa noite. A doença, ela morre diante da oração. Como é que é, pastor? Não entendi, vou repetir. A doença morre diante da oração. Aqui na Bíblia, o moço ia morrer. Isaías falou assim, pai, pega uma pasta de figo, coloca sobre a chaga e Deus curou, está curado. Deus curou, está curado. Não só curou, deu livramento a ele, a quem estava com ele, louvado seja o nome do Senhor. Ele acrescentou mais 15 anos de vida. Permita falar nesta noite, se você quiser receber, levante a sua mão para receber. 4 coisas na oração e aqui eu termino. Primeira coisa na oração, Deus escuta as orações. Se você crê, você diga, eu recebo. Segunda coisa que eu vou falar aqui nesta noite, Deus cuida das orações. Se você crê, diga aí, eu recebo. Terceira coisa, Deus responde às orações. Se você crê nisso, diga eu recebo. Quarta e última coisa, Deus liberta através da oração. Se você crê, diga eu recebo. Deus não só escuta, Deus cuida, Deus responde, Deus liberta através da oração. Pastor, mas tem tanta coisa trancada na minha vida, tanta coisa aqui. Ô irmão, está trancada porque às vezes falta a gente começar a se mover na oração. Começar a contar para Deus o que a gente precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ia falar essa noite sobre Abraão. Aonde Abraão chegava, ele erguia o altar, tinha que ter oração. De noite, de dia, onde ele estava, tinha que ter um altar de oração. Isso mexeu comigo. Por que mexeu comigo? Às vezes ela chega na casa dos irmãos, não tem nem mais oração, já vai logo pedindo café, né? Tem um cafezinho? Não, né? Tem nem mais. Não, chegou. Se não tem o hábito lá, você tem o hábito aqui, não dá para a gente fazer oração primeiro, não, vamos orar, né? Vamos orar logo, levanta logo a mão, abençoa. Na hora de ir embora, está batendo nas costas para ir. Fazer oração aqui para a gente ir embora, né? Faz o altar de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Te convido para nós terminarmos orando. Vamos ficar